Por favor, abra sua Bíblia em Êxodo. Êxodo capítulo 6, versos de 6 a 8. Pode chegar, pode chegar. Depois da escola, nós vamos para a praça de alimentação do shopping. Você conversa lá até 4 horas da tarde, não tem problema não. Vocês se lembram da aula passada? Nós estudamos aqui o texto de Gênesis. Qual é o capítulo-chave de Gênesis? Capítulo 12. Quantos capítulos tem Gênesis? 50. De 12 para trás, Deus criou as coisas no sentido universal. A partir do capítulo 12, Deus começa a construir o seu povo. Vocês se lembram como terminou Gênesis? Gênesis termina com Jacó morrendo e abençoando os seus filhos. Então presta atenção. Quando você morrer, antes de morrer, abençoe. Você morra abençoando. Tem gente que morre murmurando, reclamando. Tá certo? Mesmo se você estiver aposentado pelo INSS, recebendo um salário mínimo, morra abençoando, pelo amor de Deus. Moisés vai nos ensinar lá em Deuteronômio como é que Moisés morreu. Abençoando e cantando. E cantando. Tem melhor coisa de morrer assim? Agora vamos lá. Eu queria que você grifasse aí na sua Bíblia, quem trouxe lápis de cor, que é da minha época, né? Da minha época do telefone público, da máquina de datilografar. Então põe um lápis de cor, grifa aí. Êxodo 6 a 8. Vamos ler juntos? Êxodo 6, de 6 a 8. Vamos lá? Portanto, diz... Gente, vocês não estão entendendo não? Estou falando para a gente ler. Vamos lá. Êxodo capítulo 6, de 6 a 8. Vamos lá? Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Que coisa linda. Isso aí é o resumo do livro de Êxodo. A palavra Êxodo, no hebraico, no grego, na Septuaginta, que era a versão grega, versão dos 70, significa saída. Mas não é uma saída assim, sem rumo, não. É saída da escravidão para a terra prometida. É saída do pecado para a santificação. Põe na tua cabeça. Gênesis significa perdição. Êxodo significa libertação. Levítico, que nós vamos estudar hoje, depois da libertação vem o quê? A santificação. Santificação. O livro de Êxodo, ele foi também escrito por Moisés. Ele tem, aqui tem os dados, né? Maravilhosos. Ele foi escrito provavelmente entre os anos 1445 a 1405 antes de Cristo. Ele foi escrito por Moisés. Você sabe que a vida de Moisés está dividida em 3 partes de 40. 40 anos ele viveu no Egito. Foi formado no Egito. Com toda a educação da época para ser um faraó do Egito. Mas depois ele assassina lá ele foge e vai lá para Midian, terra de Midian, deserto. E ali o que acontece com ele? Ele passa ali 40 anos. 40 anos. 40 anos de humilhação, porque pior do que trabalhar para cunhada é trabalhar para sogro. E ele ficou ali cuidando de bode para o sogro. Durante 40 anos. O cara com currículo daquele, eu vi essa semana, o cara com doutorado nos Estados Unidos,
pegou para ser garçom, porque o negócio está difícil. Mas Moisés não, foi projeto de Deus para a vida dele. Porque antes de Deus usar alguém, Deus quebranta o cara. Deus não usa soberbo, Deus só usa os quebrantados. Depois, Moisés vai começar o seu ministério aos 80 anos e vai viver até 120. 40 anos trabalhando. E diz lá o texto de Deuteronômio que ele morreu com saúde. Com saúde. Mas vamos lá. Quantos capítulos nós temos em Êxodo? 40 capítulos. 40 capítulos. Se Gênesis nós temos 50, Êxodo nós temos o quê? 40. Qual é o capítulo-chave de Êxodo? É o capítulo 12. Vamos lá, o capítulo 12, para você entender aqui. Capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Por que o capítulo 12 é o capítulo-chave? É porque aqui Deus está encerrando os seus juízos lá no Egito. E vem agora a 10ª o quê? Praga. Essa 10ª praga é a morte dos primogênitos. Primogênitos. Você se lembra que Êxodo, no capítulo 1, o faraó baixou uma lei para matar os judeus. Todo judeu homem que nascia, tossia a cabeça do menino. Agora Deus está fazendo o quê? Justiça. Porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. E Deus está mandando um recado para Faraó. Deus está dizendo, ai daquele que mexer com o meu povo. E aí vem a instituição da Páscoa. Instituição da Páscoa. E o que é a Páscoa? O que a Páscoa ensina para o judeu? É que sem derramamento de sangue não há o quê? Libertação. Libertação. Isso aqui é um tipo de Cristo. Isso aqui já aponta para Jesus. Matou-se o cordeiro, colocou o sangue do cordeiro nas portas da casa dos judeus. O anjo passava e viu o sangue. E viu o sangue. Louvado seja Deus, porque quando Deus olhar para a minha vida e para a sua vida, Ele vai olhar para mim e me ver coberto pelo sangue de Jesus, ou lavado pelo sangue de Jesus. Porque nós somos salvos pelo sangue do Cordeiro. E aí você vai entender que vem a 10ª praga, capítulo 12, e a partir do versículo 37, grife aí, esse versículo 37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Aproximadamente 600.000 homens. Dizem os historiadores, os comentaristas, que nós tínhamos cerca de 2 milhões de pessoas. Isso com bicho junto. Você imagina aqui a cidade de Guarulhos, tem quase 2 milhões, ou a cidade de Campinas, mais uma cidade daquela junto. Resolve sair para marchar pelo deserto. Sem Carrefour, sem água encanada, sem posto de saúde, cheio de zika no deserto, de escorpião, de tudo quanto é desgraça. Sai esse povo vai viver o quê? Na dependência total de Deus. De Deus. É tão bonito isso aqui, irmãos. Por isso você tem que estudar a Bíblia. Porque quando a gente estuda a Bíblia, a gente recebe sustância espiritual. Certo? Alimento espiritual. Vamos lá. É bonito esse texto. Esse capítulo 12 é o capítulo que marca o quê? A 10ª praga e há o quê? A saída do povo do Egito. Vamos lá. Vamos começar do capítulo 1, vamos lá? Êxodo, capítulo 1. Tem os descendentes de Jacó. Presta atenção que José morreu com 110 anos. José morreu com 110 anos. Lá em Hebreus, lê para mim lá, Hebreus, capítulo 11, versículo 22. Que antes de morrer,
José já anteveu a saída do Egito. Veja lá para você ver. Hebreus 11, depois volta, é só, como diz o pastor Hernandes, nota de rodapé. Né? Eu estou aprendendo as coisas com o pastor Hernandes, é a guisa de introdução. Eu estou aprendendo uns negócios internacionais com ele, viu? Vitória cachapante, né? É interessante. Meu príncipe. Aí, irmãos, Hebreus 11, 22, o que é que diz aí? Lê forte aí, por favor. Que coisa linda, né? Pela fé, ele já viu o quê? Profetizou, já viu aí a saída do Egito. E ele diz, eu quero que quando vocês saírem, leve o quê? Os meus ossos. Leve os meus ossos. Então o capítulo 1 de Êxodo começa mostrando 70 pessoas que chegaram lá, na época que José ainda estava vivo. E aí, esse faraó, né, do Egito, ou o faraó que José conheceu, morreu. O povo, quando José estava vivo, foi morar numa região chamada Gósen, que era uma região boa, árida não, fértil. E ali o povo foi se multiplicando. Presta atenção. Da morte de José até esse final do capítulo 1 aqui, nós temos um período de 300 a 350 anos, está certo? 300 a 350 anos. Lê para mim, grifa no versículo 12 aí para você lembrar. Um segredo de crente. 1,12, o que é que diz aí? Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se... E tanto mais se... De maneira que se inquietavam por causa dos filhos. Presta atenção, a igreja de Deus, o povo de Deus, quanto mais o povo persegue, mais ela cresce. Cresce. Você e eu, nós só crescemos na aflição, sabia disso? E parece que tem uns anos assim que Deus quer botar logo 40 num ano só. O Senhor tem misericórdia. Não é assim? É aflição que você diz, eu não vou aguentar. Mas diz que quanto mais afligia, mais crescia, multiplicava. Aí vem agora o faraó, ordena as parteiras hebreias, Sifra e Puá, dizendo, vamos matar os meninos judaicos. Capítulo 2 tem o nascimento de Moisés. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Como era o nome da mãe de Moisés? Joquebede. Ela tinha quantos filhos? 2 filhos, antes de nascer Moisés. Ela tinha Miriam e Arão. Você acha que aquele momento era momento para ter filho? Hein? Porque há um movimento hoje do diabo que diz que casal tem que casar e não ter filho. Isso não é de Deus, não. Porque Deus casou o homem com a mulher e disse, crescei, multiplicai, encher a terra. A ordem não é só para você. Então você não põe 50 filhos, não. Não é assim, não. A ordem é para a espécie. Não é só para você. Mas você tem que reproduzir. Porque filho, tem um site, eu já vi esse site. O cara bota filho, custa muito caro. Um filho, da maternidade até terminar a faculdade, 2 milhões de reais. Você vende seu filho por 2 milhões? Eu não vendo filho meu por dinheiro do mundo. Porque filho é herança do Senhor. E louvado seja Deus, porque não tinha anticoncepcional. Essa mulher engravidou e nasceu um menino chamado Moisés. E o menino era bonito, formoso. Formoso demais. Aí tem as estratégias da providência de Deus, né? Bota o menino no Moisésinho, que depois ficou chamando isso, né? E solta no rio. Solta no rio. Não é assim que a gente faz com os filhos? A gente cria e depois o quê?
solta e fica esperando a providência de Deus, né? O que você fez, está feito e Deus vai dar um jeito lá, né? Aí, do capítulo 2 até o final do capítulo 4, vocês conhecem a história de Moisés. Tem um chamado dele. Com 40 anos, eu vou fazer, é do meu jeito. Com 80 anos, não, senhor, agora não. Eu não sei falar. O cara estava com crise de autoridade, crise de poder. Mas Deus disse assim, você vai, cara, não tem jeito. E é tão interessante que ele disse, eu não sei falar, não tem problema não. Arão vai ser seu porta-voz. Tá certo? Vai ser seu porta-voz. E aí começa a história de 6 até 12. É a luta de Moisés com Faraó, dizendo, deixa sair meu povo. São as 10 pragas do Egito. Vocês já assistiram o filme da Universal lá? Já foram assistir? É bom o negócio? É bom, né? Então, tem que dar uma arrumada, porque eu assisti aquele antigo, o Charles Heston, que era antigo, 10 mandamentos, 3 horas de filme, 4 horas. Esse eu não estou assistindo, não. Mas eu vou assistir. E aquele outro filme, Quarto de Poder? Hein? Quarto de Guerra, é bom ou não? Pois é, então agora 6 horas, tá? Fica só assim no filme, não. Aprende com a mulher lá. Vamos orar. Você sabe que antigamente, nas casas dos crentes, tinha um quarto de oração, sabia disso? Eu lembro da minha avó. Todo dia, 6 horas da tarde, ela entrava, se ajoelhava no quarto dela e orava pelos filhos todos, pelos netos. Eu acho que hoje eu estou nas bênçãos das orações dela. Irmãos, muda tudo quando a gente ora. E oração de pai por filho, olha, Deus honra. Agora vamos lá, capítulo 12 vai sair, capítulo 13, Deus guia o povo, versículo 17, 13 e 17. O que diz aí? Tendo Faraó deixado ir o povo. Ele deixou ir? Fica parecendo que ele não vá, não. Foi Deus que tirou, não foi dele que deixou ir. Foi Deus que tirou. Deixando ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne o quê? Ao Egito. Grife esse versículo e Deus é assim, Deus não leva a gente pelo caminho mais perto, nem pelo caminho mais fácil. Que é para a gente entender na vida que Ele é que está nos conduzindo. Veja no texto que é Deus que conduz. Deus não o levou. Quem é que está levando o povo? Deus. A diferença, segundo Isaías, de Deus e dos ídolos, é que os ídolos são carregados, mas Deus o quê? Carrega a gente. Desde o dia que nós nascemos, até na velhice, nós temos o Deus que nos carrega. Diz amém aí, irmão, pelo amor de Deus, misericórdia. Vamos lá. Sai do Egito, 14:15, a travessia do Mar Vermelho. Travessia do Mar Vermelho. Aqui tem um versículo que eu gosto, é o lema da minha vida. Está lá no versículo 15 do capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. Marche. Para de orar e vamos trabalhar. Mas nós temos que ir para frente, meu irmão. Quem anda para trás é caranguejo. Nós começamos no Gênesis e vamos chegar aonde? No Apocalipse. A história de Deus ela é linear. Ela não é cíclica. Certo? Ela é linear. Nós estamos indo para frente. Agora, capítulo 15, vamos ver capítulo 15. O Cântico de Moisés. Vamos ler o versículo 20 aí. Tem umas mulheres hoje que dizem, pastor, por que a gente não dança no culto? Miriam dançou. Meu irmão faz exegese direito. Veja lá.
Êxodo 15, versículo 20. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Presta atenção que isso não tem nada a ver com culto. Isso era comemoração de vitória nas batalhas, nas guerras. Você se lembra que quando Davi chegava das batalhas junto com Saul, as mulheres cantavam? E teve uma musiquinha que as mulheres cantaram que Saul ficou enlouquecido. Isso aqui não tem nada a ver com culto. Estão pegando esses textos. Aliás, tem muita igreja aí que está pegando aquilo que está superado na lei, trazendo para o culto. É gente tocando chifre na hora do culto. Vão lá para Israel, fica impressionado, traz aquelas bugigangas, estão tudo botando no culto. Põe uma arca da aliança no púlpito. Meu irmão, a arca da aliança simbolizava a presença de Deus, o tabernáculo, mas o Espírito Santo já está em nós hoje. Não precisa mais de arca da aliança. A arca da aliança, quem está atrás é o Indiana Jones, mas nós não estamos atrás de arca. Nós já temos. Nós não vamos ficar atrás do símbolo se a gente tem o verdadeiro. Vamos lá. Então veja bem, do capítulo 13 até o capítulo 20, você tem aí as peregrinações. Até chegar onde? No Monte Sinai. Monte Sinai. E aí você vai descobrir o quê? No capítulo 15... 14 e 15, a travessia do Mar Vermelho. Capítulo 15 até o 17, a provisão divina. Deus cura o povo. Deus manda maná e codornizes dos céus. E Deus dá água da pedra para o povo. Então, presta atenção que Deus não tirou você do pecado para matar você no mundo. Deus vai sustentar você. Deus sustenta a sua igreja. Deus sustenta os seus filhos. Tá certo? E aí o povo vai caminhando, chega no capítulo 19, é a aliança, o pacto de Deus com Moisés. Veja lá, só grifa, que não vai dar para a gente... Tem que correr, senão não vai dar tempo. 19 tem um pacto. Vamos ler juntos aí, versículos 19 e 5, vamos lá? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarias aos filhos de... Você se lembra de Pedro? Que Pedro vai pegar isso aqui e aplicar para quem? A igreja, para os gentios. Antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Então você põe do lado aí, 1 de Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Capítulo 20, os mandamentos, os 10 mandamentos, 21 até 24, você tem o fechamento dessa aliança com essas leis. Agora preste atenção, do capítulo 25 até o capítulo 40, 25 a 40, tudo vai ficar, ou todo o texto que nós vamos ter aí, vai se referir à construção e à inauguração do tabernáculo. Tabernáculo. Presta atenção. Capítulo 25. Vamos ver isso aqui, quem é que instituiu a oferta na igreja? Foi o Bispo Macedo? Chapéu de couro? Veja bem, irmãos, nós não podemos pegar aquilo que é certo na Bíblia, que a Bíblia ensina corretamente, e as pessoas estão usando erradamente aquilo que Deus fez, estabeleceu, e dizer que, agora não tem esse negócio de dízimo, não tem negócio de oferta. Nós não podemos mais falar em dinheiro na igreja. Não, meu irmão. Tem que falar em dinheiro. Você tem que ser um dizimista fiel, um ofertante generoso, como diz, é o mote do Zé Francisco, nosso tesoureiro. Nós vamos botar isso na lápide do caixão dele, lá quando a gente enterrar, né? Põe assim, Zé Francisco.
dizimista fiel e ofertante generoso. Vai ficar legal, não vai? É o lema do tesoureiro. Mas vamos lá. Disse o Senhor a Moisés. O que diz aí? Vamos ler junto, verso 2. Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis o quê? A minha oferta. Agora Deus pede aquilo que a gente não tem? Não. Você se lembra que antes de sair lá do Egito, o faraó teve que pagar o fundo de garantia. E aí deram ouro, porque eles queriam que o povo de Israel o quê? Sumisse dali. Sumisse dali. Então o que Deus está pedindo ali é que eles deem um pouco daquilo que eles receberam para que Deus pudesse construir o quê? O tabernáculo. Isso aqui é um texto que ensina a gente fazer campanhas específicas. Campanhas específicas. O texto é maravilhoso porque o povo vai trazer e aí tem a descrição. Não vai dar tempo a gente fazer a descrição do tabernáculo, né? A arca, a mesa, o candelabro, as cortinas do tabernáculo, o véu, as tábuas cobertas, o altar do holocausto, o ato do tabernáculo, o azeite, tá tudo aí. Capítulo 28, Deus escolhe Arão e seus filhos para serem sacerdotes. Certo? Capítulo 29, a consagração. Depois continua aí a descrição, né? Eu queria chamar a sua atenção para algo maravilhoso que tem aqui. 31, versos de 1 a 5, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Versículo 3, lê comigo aí. E os enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engastes, para entalhe de madeira, para toda sorte de lavores. E aí ele vai falar do outro. O que eu queria chamar a sua atenção é o seguinte, que o Espírito Santo, ele está presente na vida do povo de Deus, não é a partir do Pentecostes. No Pentecostes, ele veio para ficar o quê? Definitivamente. Mas se você for para Gênesis 1, 2, diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Você vai ver o agir do Espírito Santo de Deus em todo o Antigo Testamento. Tá certo? Aí vamos adiante, tem um bezerro de ouro. Isso foi uma desgraça. Os utensílios aí do tabernáculo. Mas eu queria chamar a sua atenção para uma coisa muito bonita aqui. Como é que termina o livro de Êxodo? O capítulo 40 é o capítulo final de Êxodo. E aí o que é que eles vão fazer? Estava tudo construído. Deus chama Moisés e diz: Moisés, agora nós vamos o quê? Levantar, nós vamos montar o quê? O tabernáculo. E o que é que simboliza o tabernáculo? É Deus habitando no meio do seu povo. Então, o tabernáculo estava ali e as outras tendas, elas eram armadas no entorno, mas o centro era o tabernáculo. Só que quando Jesus, o tabernáculo é um tipo de Cristo, aponta para Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou é armou o seu tabernáculo entre nós. Mas só que ele veio o quê? Pessoalmente. Pessoalmente. Por isso que Emanuel significa o quê? Deus conosco. Mas Deus não estava conosco num símbolo, num tabernáculo. Deus está conosco pessoalmente. Pessoalmente. Tá bom para você ou quer mais? Ele monta o tabernáculo. Vamos ler 34 a 33.
34 a 38. Vamos lá juntos? Então a nuvem cobriu a tenda da congregação. Glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante, em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Que coisa maravilhosa. Deus dirigindo a vida do seu povo, de dia e de noite. Lembra do Salmo 121? O Senhor te guardará, hein? De dia e de noite. E Ele não cochila. Ele não cochila. Ele guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Então Deus está liderando aqui. Tudo é Deus, irmãos. Deus é o ator principal da história. Então, Êxodo tem 40 capítulos. Êxodo tem como capítulo-chave o capítulo 12. Os versículos chaves 6, né? Capítulo 6, nós lemos aqui no início. Agora vamos para Levítico. Levítico. Eu gosto muito desse livro de Levítico. Se o tabernáculo estava levantado, o que precisaria fazer agora? Na lógica. Precisaria agora um código sacerdotal para colocar em funcionamento o quê? O culto, a adoração. Não é não? Se o tabernáculo está pronto. Então construiu a igreja. Agora o que nós vamos fazer, gente? Então vamos chamar os diáconos, botar no estacionamento, a turma do louvor. Tem que fazer, não é assim? Botar o negócio para andar. Tem uma lógica. Guarda isso na sua cabeça. Guarda isso na sua cabeça. Gênesis, perdição. Êxodo, libertação. Levítico, santificação. Guarde uma verdade no seu coração. O óleo não vai onde o sangue não passou. Repete comigo. O óleo não vai onde o sangue não... O que significa isso? Significa que não há possibilidade de haver a unção da santidade sem que haja o quê? A limpeza do sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, antes de qualquer trabalho na nossa vida, de crescimento, de santificação, nós temos que subir no Calvário. Temos que subir no Calvário e descer de lá arrebentado. Mas também, quando estou fraco, é aí que eu estou forte. Eu estou prontinho para ser usado por Deus. Vamos caminhando. Levítico. Levítico tem quantos capítulos? 27. Lembre-se quantos livros tem o Novo Testamento? 27. Qual é o número da besta? 666, 666. Quantos livros tem a Bíblia? 66. Quantos autores? 36. Quantos séculos para ser escrito? 16. Então a besta ajuda a gente a não ser besta, não é isso? 666, né? 66, 16 e 36. Irmão, tem que aprender isso. Senão a gente não... né? Mas vamos lá. Levítico. O que significa Levítico? Você se lembra que o povo de Deus foi o povo separado. Mas dentre esse povo separado, teve uma tribo, a tribo de Levi, que não herdou terra, porque os levitas iriam ser sustentados pelas outras 11 tribos. E eles cuidariam exclusivamente o quê? Do culto. E dentre os levitas, Deus selecionou uma família, a família de Arão. De Arão. Para fazer o quê? Ser a família sumo sacerdotal.
Veja que encrenca. A gente fala hoje, aqui nessa igreja, é o pastor, a mulher está aqui regendo, o filho tocando, outro é diácono. A igreja é assim mesmo. Não tem jeito não. E aí os filhos começam a casar dentro da igreja, aí vira aquela... Se der um tiro nenhum, mata todo mundo. Eu fui uma vez numa igreja lá no Espírito Santo, que tinha 6 presbíteros, eram 4 irmãos, o pai e um cunhado. Eu falei, eu estou perdido, se eu vier para essa igreja, eles vão me matar. Porque a igreja é uma família de famílias, irmãos. Não tem jeito. Tá certo? Então Deus escolheu. Agora vamos lá. Qual é o capítulo-chave de Levítico? É o capítulo 16. Vamos lá para o capítulo 16. Capítulo 16. Junto com o capítulo 16, você escreve aí bem grande, Isaías 53. Porque o capítulo 16 é o dia da expiação. Isso acontecia todo ano, era o dia em que o pecado nacional era confessado, um bode era morto, o outro era enviado para o deserto. É mais ou menos o seguinte, está o tabernáculo pronto, só quem entra lá no Santo dos Santos é o sumo sacerdote. Certo? Amarradinho pela cintura e cheio de sinetezinho, porque se Deus fulminasse lá, puxava o corpo. Né? Era uma reverência, irmãos. Hoje a igreja é uma bagunça. Ou fica conversando, o culto correndo aqui, o cara conversando aí atrás. Tem uns speed de porco aqui. Eu não sei, não leva a mão não, mas os caras não sei o que eu vim fazer na igreja. Reverência. Agora, como é que é esse negócio de Yom Kippur? Põe aí Isaías 53. Isso aí é um tipo de Cristo. O dia da expiação, o sumo sacerdote pegava 2 bodes, 2 animais. Um ele sacrificava. O outro ele mandava para o deserto. Mas antes de mandar para o deserto, ele fazia aquilo que se chama imputação de pecado. O que significa? O sumo sacerdote botava a mão na cabeça do bode e transferia o pecado do povo para aquele bode. E o bode levava o pecado do povo para longe. O outro animal fazia a imputação, sacrificava o animal, e agora o sumo sacerdote pegava aquele sangue daquele animal sacrificado e ia lá no Santo dos Santos. Lá tinha a Arca da Aliança. Vocês já viram a figura da Arca da Aliança, né? Tem 2 querubins olhando assim. E tem a tampa, é uma caixa de madeira com 2 anjos assim, e tinha uma tampa. Dentro dessa caixa tinha as tábuas da lei, tinha a vara de Arão que havia florescido, e tinha um pote de maná. Quando Deus olhava de cima, porque a nuvem de Deus está onde? Em cima do tabernáculo. Quando Deus olhava de cima, só via a lei quebrada, a murmuração e o pecado do povo. Quando o sumo sacerdote vinha e despejava o sangue na tampa do ilástério, o sangue tampava o quê? O pecado. Quando Deus olhava de cima, não via mais a lei quebrada, mas via o quê? O sangue. Paulo pega isso e vai lá para Romanos 3 e 4 e vai dizer justamente o que Cristo fez. Porque Cristo, quando olha para a minha vida, ele vê o pecado. O pecado. E o pecado gera morte. E o pecado precisa ser propiciado, porque ele ofendeu a Deus. Aí o que Deus faz? Deus pega a sua justiça e mata seu filho. E ressuscita seu filho. De tal maneira que o filho é o bode expiatório que levou os nossos pecados. Eu começo a chorar quando eu vejo um negócio desse, porque é um negócio fantástico.
Nós estamos salvos e perdoados por causa do sacrifício. Aí você entende o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Isaías 53 diz que Ele entregou o seu Filho e o fez moê-lo. E Ele carregou sobre si os nossos pecados. E quando Ele ressuscita, Ele nos justifica. Nos justifica. E aí a gente pode cantar: o sangue de Jesus me lavou, o sangue de Jesus me lavou. Depois eu vou fazer apelo no final, para vocês se converterem aqui. Capítulo 16, então, é o capítulo chave. Porque o centro da santificação é a expiação. Não há santificação sem sangue. Mas vamos lá. Vamos agora lá do capítulo 1 de Levítico. Levítico significa o livro, é mais ou menos assim um código sacerdotal. E o livro Levítico leva o nome por causa dos levitas. Grife na sua Bíblia aí, capítulos de 1 a 7 são estabelecidos os sacrifícios. O sacrifício. Então, não dá para a gente estudar todos. Tem o sacrifício de holocausto, capítulo 1. Oferta de manjares, capítulo 2. Oferta pacífica, versículo 3. Oferta pelo pecado, capítulo 4. E oferta pela culpa, 5 até 6, 7. E aí vem acompanhado, cada oferta tem as suas leis. O que isso significa, irmãos? Cada sacrifício desse aponta para Cristo. No sacrifício do holocausto, Cristo é nosso substituto. Na oferta de manjares, Cristo é o nosso serviço. Na oferta pacífica, Ele é a nossa santidade. Na oferta pelo pecado, Ele é o nosso substituto. Na oferta pela culpa, Ele é a nossa satisfação. Cristo é tudo para nós. Deu para entender o negócio como é que é? Por isso, irmãos, que Colossenses coloca lá, quando a turma quer inventar, misturar cristianismo com ascetismo, budismo, espiritismo, ele diz: não, Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo. Cristo é tudo. Quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus, não precisa mais de nada. É só Jesus. Agora veja que coisa linda. Capítulos 8 a 10, você tem no capítulo 8 a consagração do sacerdócio. Capítulo 9, a bênção do sacerdócio. Capítulo 10, a ordenação do sacerdócio. Eu acho interessante, vai dar para a gente pegar um pouquinho aqui. Vamos lá para o capítulo 8. Capítulo 8. Capítulo 8 de Levítico, a consagração dos sacerdotes. Veja, por favor, no versículo, acho que é o versículo 23. E Moisés o imolou e tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. O que significa isso, irmãos? É mandinga isso? Sim? Você tem que entender que o sangue aqui é o sangue que santifica, né? É o sangue que purifica. Quando ele molha a ponta da orelha, significa que o sacerdote tem que ser santo naquilo que ele ouve. Porque ele vai representar o povo na presença de Deus. E quando ele volta, ele traz a resposta de Deus. Então, todo sacerdote, ele também é profeta. Por isso que os 3 ofícios de Cristo, quais são? Profeta, sacerdote e rei. Aqui é bonito, porque no ouvir, depois o que ele vai fazer aí? Polegar da mão direita. Polegar da mão. Que significa o quê? Tem que ser santo naquilo que faz. E quando passa o sangue na ponta do pé, você tem que ser santo na sua maneira de andar.
andar. Por isso que Pedro diz que nós devemos andar aqui como Cristo andou. Isso é bonito demais, irmãos. Então, tudo aqui é bonito. Tudo é bonito. Vamos para o capítulo 11 de Levítico. Agora, do capítulo 11 ao capítulo 22, Deus vai dizer que tudo na vida do povo de Deus tem que ser com santidade. Santidade. No capítulo 11, ele vai falar sobre a santidade do alimento. Que é uma briga hoje adventista, né? A turma fica brigando hoje. Porque a santidade do alimento estava relacionada também com o aspecto da sanitariedade, tá? Você já pensou a turma, né, comendo um sarapatel no deserto? A dor de barriga que ia dar. Então Deus estabeleceu, né, princípios para cuidar do povo. Porque tem muita coisa que é santidade, tem muita coisa que é sanitariedade. Então, Deus vai colocando. Você se lembra do concílio que houve em Atos capítulo 15, quando os judeus queriam impor para os gentios tudo isso aqui. E aí, os apóstolos decidiram que não. Eles só não iam comer carne, sangue sufocado, tem lá. E o que mais? São duas coisas que eu não me lembro agora. Então, mas você tem que entender, alimento santo. Alimento santo. Está aqui, capítulo 11. Alimento santo. Capítulo 12, do capítulo 12 até o capítulo 14, 32, Deus vai falar de corpo santo. Está falando aí de mulher, de menstruação, um monte de coisa aí, porque Deus vai dizer o seguinte: o nosso corpo tem que ser o quê? Santificado. Lembra lá? 1 Coríntios capítulo 6, fala que nós não devemos nos entregar à sensualidade, à prostituição, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Glorificai, pois, a Cristo no vosso corpo. Por isso que você não pode, você que é moço, não pode ir para o Big Brother, aquilo não presta, aquela desgraça. Tem outra maneira de ser mais abençoado, de fazer sucesso na vida, do que aquela desgraça que está destruindo. Aquilo é uma porcaria. E se eu souber que vocês estão assistindo, eu vou quebrar a televisão de vocês, viu? Ou mandar a junta diaconal. O Genésio vai lá no meu lugar com uma porrete, que aquilo é uma... Quem assiste aquilo, eu não sei não, meu irmão. É um negócio... Capítulo 14. Vamos lá para o capítulo 14, a partir do versículo 33 a 57. A lei acerca de uma lepra numa casa. Sabe o que Deus está ensinando aqui? Que a nossa casa tem que ser o quê? Santa. A casa tem que ser santa. Alimento santo. Corpo santo. Casa santa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A sua casa é a habitação de Deus. Você tem que entender isso. Por isso você não pode deixar o seu filho dormir com a namorada dentro de sua casa. Não pode não. Se o filho tentar, você deita no meio. Porque senão sua casa vai virar a casa da luz vermelha. Certo? Você tem que ter que sua casa é o lugar mais santo. Não é todo mundo que você leva para dentro de sua casa, não. Sua casa tem que ser santa, em tudo. Vamos adiante. Capítulo 15. Cama santa. Capítulo 15. Depois você lê, falando sobre as imundícias aí, um monte de coisa. Cama santa. 16. Coração santo. Porque o dia da expiação, ele foi estabelecido para nos purificar de todo pecado. Capítulo 17. Capítulo 17. Culto santo. Está se referindo à matança dos animais.
Capítulo 18, irmãos. Matrimônio o quê? Santo. Esse capítulo 18, a turma está tentando tirar de Levítico. Rasgar. Principalmente o movimento gay. Mas não pode tirar não, está aí. Veja aí no capítulo 18. Se você observar do verso 1 ao verso 18, está falando dos casamentos o quê? Ilícito. Esse negócio de casar com parente, né? Casar com sogra, casar com seu... Não pode. Casamento de irmão com irmão, não pode. Deus é o autor da genética, ele sabe que vai dar confusão. Então ele está dizendo aí sobre os casamentos o quê? Ilícitos. Você se lembra das filhas de Ló, quando saíram de Sodoma, embebedaram o pai e transaram com o pai. Não, está na Bíblia, minha irmã. E dali surgiram dois povos, os moabitas e os amonitas, que foram inimigos de Israel o tempo todo. E tinham costumes o quê? Pagãos. Você pode ter certeza que aquilo que aconteceu com os cananeus vai acontecer na terra na segunda vinda de Cristo. Ele vai tocar fogo em tudo aqui. Vai tocar fogo. E eu, do jeito que eu estou, se eu pudesse apressar, eu estou... Porque está ruim demais, meus. O negócio está virado. Não é com a pá virada, não. É tudo virado. Veja aí no capítulo 18, 22, diz aí. Com o homem não te deitarás como se fosse? Nem te deitarás com animal. Então você fica dormindo com o cachorro puto, joga esse cachorro fora, minha filha. Troca esse cachorro por um namorado homem mesmo. Quer cafuné? Não é cafuné de cachorro, não. É de gente. Então aí nós temos os relacionamentos santos. Tudo com o negócio de Deus é santo. Então as uniões estão aí. Eu não vou tocar mais nesse assunto, porque também é um assunto muito sensível hoje. Capítulo 19. Capítulo 19. Comércio santo. Comércio santo. Deus sabia quem era o judeu. E o judeu botava um pezinho a menos. Até hoje. Tá certo? Quando a gente vai lá em Israel, você não sai de qualquer lugar turístico que você vai, sem passar na lojinha. A lojinha é a saída. E aí tem prego da cruz, tem tudo. Coroa de espinho. É a Aparecida dos evangélicos. Tem de tudo. Quer dizer, eles não acreditam em Cristo, né? Eles não estão nem aí para Cristo, mas Ele quer o dinheiro dos cristãos. Então, Deus está organizando aí, isso aí, capítulo 19, pesos e medidas justas. Capítulo 20, justiça santa, as penas dos diversos crimes. Capítulo 21, sacerdócio santo. Capítulo 22, costumes santos. Tem que ter costume santo. A gente podia fazer uma discussão desse negócio dos homens e da mulher hoje, botar, como é o nome? O irmão ali tem esse negócio de tatuagem, piercing, não sei o quê. Será que isso é pecado, não é pecado? O que vocês acham? O pastor Augusto de Nicodemo disse que não. Não, Deus não mandou tatuagem, não. Esse tipo de tatuagem, Paulo diz assim: eis que trago no meu corpo as marcas que você tem é do caráter de Cristo, da beleza de Cristo, da humildade de Cristo. Agora vai botar peixinho. E tem umas irmãs agora que estão botando assim. Minha mulher disse: vou tatuar. Eu falei: eu dou uma surra. Botar um solzinho aqui. Não, para com isso. Você está bonita e cheirosa assim, sem tatuagem. É isso? O que vocês... É um negócio... É polêmico isso aí. Mas nós temos que ter costumes santos, irmãos. Costumes aí. Você vai ver que Deus vai colocar algumas coisas muito interessantes aí. Capítulo 23. Capítulo 23.
E isso vai até o capítulo 23, 24, 25, 26, vai até o final. 23 a 27. Você tem agora aquilo que se chama na lei de os tempos santos. Porque o judeu tinha 7 festas, que eram chamadas de festas o quê? Sagradas, festas santas. 3 dessas festas, o judeu era obrigado a ir a Jerusalém. A festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos, e tinha outra festa lá que eu esqueci agora. Não, pães asmos é a mesma coisa de Páscoa, praticamente. Eram 3 festas. Se eu me lembrar aqui, eu vou avisar para vocês. Então tinha o dia de sábado, que é 6 mais 1. O ano sabático, 6 anos mais 1. O ano de jubileu, 49 anos mais 1. Mais 1. A gente poderia resumir o livro de Levítico dizendo o seguinte, que Deus, Ele tem pessoas santas, Deus tem lugares santos, Deus tem objetos santos, Deus tem tempos santos e Deus tem conduta santa. Você pode resumir assim. Veja bem, irmãos, eu estou expondo para vocês o que está no livro. Depois nós vamos entender mais adiante, quando a gente for estudar Hebreus, ou quando o pastor Hernandes der aqui o livro de Hebreus. Eu quero que vocês grifem na Bíblia de vocês 4 versículos. Vai grifar mesmo. Levítico capítulo 10, versículo 3. Grife aí esse versículo. Levítico 10, 3. Vamos ler juntos? Já estou encerrando, viu, gente? O que diz aí? E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante do povo. Porém, Arão, mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam o quê? A mim. Você quer santidade? Aproxime-se de Deus. Aproxime-se de Deus. Outro versículo para você grifar. Levítico capítulo 17, 11. 17, 11. Grifa aí, por favor. O que diz aí? Porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma. Porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Porque a vida está no sangue. Por isso que quando a gente toma a Santa Ceia, a gente pega o pão, que simboliza o corpo, e o vinho, o suco de uva, que simboliza o sangue de Jesus. A vida dele que foi o quê? Derramada. Por que não é só vinho? Por que não é só pão? É porque a vida está composta nesses 2 elementos aqui. Está explicado. 19:2. 19:2. O que diz aí? Grifa aí, por favor. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, o caráter de Deus determina o caráter do cristão. E o último versículo, Levítico capítulo 20, versículo 7. 27. Capítulo 20, versículo 7. O que diz? Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor, vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Preste atenção que a doutrina da santificação no Novo Testamento, ela tem 2 aspectos.
ela tem um aspecto posicional. Nós somos santos em Cristo. Mas a santificação também, ela é o quê? Um processo. E Deus está dizendo justamente essas duas coisas aqui. Nós somos santos, separados, mas nós temos que nos santificar. Nos santificar. Trabalhar a nossa santificação. Irmãos, alguma dúvida, alguma pergunta? Deu para entender? Vamos passando assim, deu para... Hein, gente? Fala aí alguma coisa, deu para aprender? Agora vocês leem a Bíblia, por favor. Se você não quer ler a Bíblia, escuta a Bíblia, compra um CD, né? E põe no carro lá para você ir ouvindo a Bíblia. Bem-aventurados que lêem, mas bem-aventurados também os que ouvem a palavra. Pastor, o senhor estava comentando das 3 festas, está aqui em Êxodo 23, 14. Cita aí, meu irmão. Festa dos pães asmos, festa da cega e festa da colheita. É Pentecostes. Agora você me lembrou. É Pentecostes, Páscoa e Tabernáculos, que é aquele quando o povo ia para as ruas morar na tenda. Lembra que o Espírito Santo veio quando? Do Pentecostes. Tinha judeu de tudo quanto era lugar, porque todo judeu é obrigado a ir nessa festa do Pentecostes a Jerusalém. Na Páscoa também, quando Jesus morreu, Jerusalém estava cheia, porque todo judeu ia para Jerusalém. E a festa do Tabernáculo é aquela que Deus vai lembrar o povo que durante 40 anos o povo andou no deserto. Fala, minha irmã. Deus endureceu o coração do faraó. Deus endureceu o coração de Faraó para acabar com o Faraó mesmo. Hein? Mas ele não ia se arrepender de nada, minha irmã. Ali é o seguinte, o que Deus foi fazendo ali, foi justamente para ir destruindo. Porque é o seguinte, a salvação de Deus tem um tempo. Tá certo? Hoje é dia de salvação. Né? Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Só que a medida da ira de Deus se enche. E quando a medida de Deus se enche, não tem negociação, não. Então Deus foi fazendo isso, primeiro para mostrar para o povo que Deus era Deus. Aquelas 10 pragas desmoraliza com todos os deuses egípcios. Entendeu? Então, ali, porque quando o povo sai e vai, porque Deus deu a terra prometida, mas com gente dentro, não foi? É igual comprar apartamento da Caixa Econômica com inquilino dentro. Então Deus fez assim. Só que quando o povo foi sabendo o que Deus estava fazendo com Israel, o povo estava com medo. Lembra quando ele chegou em Jericó? Josué chegou em Jericó, então já estava com medo. Porque Deus estava fazendo. O que Deus está promovendo no Egito é a sua glória. É a sua glória. Ele está dizendo para Faraó, Faraó, não é você que é Deus. E se você for lá no Egito hoje, nós tivemos a oportunidade de visitar as pirâmides, fomos lá no Museu do Egito, os faraós se achavam o quê? Deuses. E era tudo pequenininho. Tem lá as cadeiras de ouro, tudo de ouro. Eles achavam que era Deus. E maltratou o povo de Deus. Só que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle. Então, não estava no plano de Deus converter Faraó. Estava no plano de Deus converter Nabucodonosor, lembra? Que aí botou a doença da loucura, o cara foi comer mato, foi feito bicho. Irmãos, são 10 para meio-dia. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela riqueza da tua palavra. Que nós possamos amar a tua palavra, estudar a tua palavra, viver a tua palavra, pregar a tua palavra a cada dia das nossas vidas, Senhor. Leva-nos em paz agora para casa, nos dê um almoço gostoso, em família, dá-nos alegria dentro da família, e que à noite possamos estar de volta para cultuar o teu nome aqui. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.